que não seja as minhas palavras, mas que seja a palavra do Senhor. E fala com o teu povo através da tua palavra. Que o Senhor seja gigante essa noite. E que esse inútil servo aqui, meu Pai, te engula. Em nome de Jesus, que não sejam as minhas palavras, mas que seja do Senhor. E se você crê, diga amém. Igreja, faz uma coisa, coloca o celular silencioso. 100% da atenção agora a quem? Nada de conversa agora. 100% da atenção a Jesus. Daniel 3, versículo 21. Olha o que diz a palavra. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Eles foram lançados aonde, igreja? Na fornalha. Olha o que diz mais a palavra do nosso Deus, versículo 22. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens, e lançaram de cima para dentro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos de deuses. Bem forte para Jesus. O quarto homem na fornalha é Jesus Cristo. Diga agora a Deus. Talvez você está sentado aqui nessa cadeira e eu posso falar com convicção disso que eu estou falando. Você esteja hoje vivendo uma fornalha de fogo. Você está passando por uma situação difícil, uma situação que só você e Deus sabe o que você está passando. Jogaram você na fornalha, mas Deus manda eu te dizer que você não está sozinha nessa fornalha, que você não está sozinho nessa fornalha. Talvez você esperava que fulano, beltrano, ciclano estaria com você para tirar você dessa fornalha, e eles não estão. Mas o quarto homem da fornalha está lá contigo, e ele está dizendo: nem um fio de cabelo da sua cabeça vai se perder, porque o quarto homem está lá para te dar o livramento. O quarto homem da fornalha está lá para te dar proteção. Diga agora a Deus. Olha, pastor, a Babilônia, ela era liderada por Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era um homem impiedoso, era uma pessoa que não temia Deus, era uma pessoa completamente fora de si, não respeitava a palavra de Deus, não respeitava o Deus de Israel, era uma pessoa que não tinha nenhum temor, não tinha nenhum respeito. E a Babilônia naquela época era a maior potência do mundo naquela época, estava conquistando muitos territórios, estava conquistando muitos povos, e Nabucodonosor, ele queria que esses povos e que todos os seus súditos e escravos se curvassem a ele e o adorassem. Nabucodonosor, ele queria ser adorado. Nabucodonosor queria ser o quê? Adorado. Queria ser adorado, queria ser exaltado, ele se endeusava, e ele queria que os homens, que as pessoas orassem no nome dele, fizesse dele o seu próprio Deus, fizesse dele o seu próprio Deus. Mas olha, pastor, a pessoa que é de Deus, a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que é fiel ao Senhor, ela não se curva para o diabo, ela não se curva para os usados de Satanás, porque ele ou ela só se curva para quem? Para Deus, só se curva para o Senhor.
aquele homem era tão endemoniado, que ele manda construir uma estátua de 23 metros de altura, de ouro. Ele manda construir uma estátua de 23 metros de altura, uma estátua gigante. E qual era, pastor, a definição dessa estátua? Que todos os seus escravos, que todos os seus súditos se curvassem a essa estátua e adorassem. Quando no soar da trombeta, todos tinham que se curvar e adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. Mas olha, pastor, quem é fiel a Deus não se curva à estátua de ouro de Nabucodonosor. Olha, pastor, quem é fiel a Deus não se curva a problema, não se curva a Satanás, não se curva a essa situação. Talvez hoje você esteja passando por situações difíceis, e o diabo está dizendo para você: se curva para esse problema, se curva para essa situação. Diga assim: eu só me curvo para Deus. Você só vai se curvar para quem? Para Deus. Esse câncer está aí, essa diabetes está aí, essa hipertensão está aí, essa enfermidade está aí dizendo para você: se curva para mim. O que é você se curvar para esse mal? É você aceitar esse mal na sua vida. E quantas são as pessoas que, inclusive, talvez tenham sentado aqui nessa cadeira hoje, que já se curvou para uma doença, e todo dia está dizendo: minha diabetes. Tem razão, eu tenho que medir a minha diabetes. Olha que palavra do Satanás. Eu tenho que tomar remédio para o meu problema de pressão. Chama o problema de pressão de quê? De meu. Chama hipertensão de minha. Chama de sangramento. Meu caroço, meu nódulo, meu cisto, meu mioma, minha hérnia. Se curvou tanto a doença, aceitou tanto o diagnóstico médico, que está chamando a doença de minha. Porque o médico falou: não tem tratamento, não tem cura, vai viver com essa doença para o resto da vida. Essa doença vai matar você para o resto da vida. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Diga: eu não me curvo para a doença, eu me curvo para Deus. Pessoas que têm se curvado porque os filhos estão nas drogas, estão no vício, talvez deve até comprando droga para os filhos. Está aceitando isso, está aceitando o filho usar droga dentro de casa, está fechando o olho, está fazendo vista grossa, porque está dizendo: é melhor usar droga dentro de casa do que usar na rua. Está se curvando porque o filho está andando com gente ruim, se curvando porque a família virou a cabeça, se curvando porque a família está destruída, se curvando porque o marido está traindo ela com outra, e ela está se curvando, mas o importante é que ele volta para dentro de casa, se curvando, ele está se curvando, a esposa está traindo, a noiva está traindo, mas o importante é que volta para casa, o importante é que volta para mim. Isso não existe. Está com um namorado, está com um noivo, está com uma pessoa cafajeste e está fazendo vista grossa. Isso não existe. Você está se curvando para esse problema, você está se curvando à presença de Satanás, o jugo do diabo, o pão que o diabo amassou na tua vida. Diga: está amarrado. Você só pode se curvar para quê? Para Deus. Se curvando para problemas financeiros, achando que isso é normal. Você não pode se curvar. Nabucodonosor queria que o povo se curvasse para ele, queria que o povo endeusasse ele. Você talvez está aqui sentado nessa cadeira e está endeusando esse problema, você está endeusando essa situação, e Deus só existe um, que é quem? Que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. Diga agora: Deus. Então ele constrói uma estátua de 23 metros de altura, de ouro, e ele queria ser adorado, ele queria ser endeusado, e todos os povos que ele conquistou, ele deu uma ordem para aquele povo. Só existe um Deus em toda a Babilônia, em todos os territórios e povos que eu conquistei. O Deus se chama Nabucodonosor. O Deus se chama Nabucodonosor. Mas a pessoa que é de Deus, a pessoa que tem a promessa de Deus, a pessoa que é nascida do Espírito, ela não se aceita se curvar para essa fornalha, ela não se aceita se curvar para essa estátua, ela não
aceita se curvar para esse problema, porque a pessoa que é de Deus, ela diz: escolheu o corpo errado, a pessoa errada, a vida errada. Eu estou curado em nome de Jesus. A pessoa que é de Deus diz: escolheu a casa errada, a família errada, entrou por um caminho, mas por 7 caminhos vai sair, porque eu só me curvo para o poderoso de Israel. Você só pode se curvar para Deus. Você pode, pastor, não existe esse negócio de querer negociar com o diabo. Com o diabo você mata ou você morre. Ou você destrói ele ou ele te destrói. É melhor você matar e destruir ele hoje, nessa noite. Glória a Deus, igreja. Em nome de Jesus. Olha aqui, pastor. Adorar, repita assim: adoração somente a Deus. Adoração somente a quem? A Deus. Olha, pastor, somente ao Senhor. Não aceitar o jugo de Satanás na tua vida. Não aceitar o meu pão que o diabo amassou. Tem lugares que a pessoa chega lá e o pastor diz assim: minha irmã, você está sendo provado. Você está sendo provado. E a mulher está 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, uma provação de uma doença, de uma provação de um problema familiar, sentimental, financeiro, uma provação que nunca acaba. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Quem é da igreja mundial sabe, o Deus da igreja mundial resolve. O Deus da igreja mundial coloca um basta na situação. O Deus da igreja mundial, o Deus da Bíblia, o Deus do apóstolo, o Deus do evangelho, muda a história. E esse Deus está aqui nessa noite para acabar com esse sofrimento. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. 3 jovens hebreus não se curvaram a Nabucodonosor. Quantos jovens hebreus não se curvaram? 3. E Nabucodonosor, o poderoso Nabucodonosor, que era dono da maior potência do mundo, que era a Babilônia naquela época, quando chegaram para ele, porque os fofoqueiros gostam de levar o quê? A foto? Porque Nabucodonosor não presenciou, Nabucodonosor não viu que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha se curvado. Foram as pessoas lá que viram, os supervisores dele lá, os olhos dele lá, as pessoas lá que são os olhos dele lá, que viram e foram fofocar no ouvido dele. E falaram para ele: olha, 3 jovens hebreus não se curvaram para o Senhor. Nabucodonosor, ele não o quê? Acredita? Porque para ele todo mundo iria o quê? Se curvar. Por que, pastor? Porque a ordem era pena de morte. Como assim? Ele deu ordem falando o seguinte: quem não se curvar para a minha estátua de ouro de 23 metros, é para jogar na fornalha, é para matar. É para quê? Então, com essa ameaça, e ele era um homem piedoso, todo mundo sabia que ele era um homem ruim, sabia que ele não temia a Deus, ele dizia: todo mundo vai o quê? Vai se, mas quem é de Deus não se curva. Olha, pastor, essa doença entrou no teu corpo e disse: ela vai se curvar. Você diz: eu só me curvo a Deus. Esse mal entrou na tua vida espiritual e disse: ela vai se curvar. Você diz: só me curvo a Deus. Eu posso passar um propósito para você? Quem vai fazer o propósito? Anota no papel em nome de Jesus. Quem que antes de dormir ora? Quem que antes de dormir ora? Vocês oram? Se inscreve aí no papel. Você vai fazer isso a partir de hoje, 7 noites antes de dormir. Faz as orações tudo direitinho, e as suas últimas palavras vão ser essa: eu só me curvo a Deus. Quem está entendendo, pastor? Eu só me curvo a quem? Eu ainda digo mais uma coisa, eu posso falar? Você vai falar do problema que você está passando. Você vai falar o quê? Do problema. Qual é o problema, pastor? Pode ser um problema sentimental, pode ser um problema com filho, com família, pode ser um problema na saúde, pode ser um problema financeiro. Eu não sei qual é o problema. Olha, pastor, você vai falar o problema e depois você vai dizer assim: eu só me curvo a Deus. Você vai fazer isso durante quantas noites? Deus trabalha com o número 7. Quem entendeu, pastor? Antes de dormir você vai fazer o quê? Vai falar o quê? O problema. Quem está entendendo? Você vai falar o quê? O problema. E depois você vai dizer o quê?
Só me curva a Deus. Porque Deus vai te dar vitória diante desse problema. Sadraque, Mesaque e Abednego falou para Nabucodonosor: eu não me curvo a homem, eu não me curvo estátua de ouro feita de homem, eu só me curvo a Deus. Eu só me curvo ao Senhor. Quem entendeu, pastor? Você vai falar o nome do problema e vai dizer: eu só me curvo a Deus. Durante quantas noites? 7 noites. Amém? Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Então, Nabucodonosor, ele não ele não acreditou. Poxa, com certeza eles não ouviram direito. Eles são hebreus, com certeza eles ainda não entendem nossa língua. Chama eles aqui, não é possível que eles não se curvaram. Deve ter sido engano. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegam diante de Nabucodonosor perguntou: vocês não se curvaram a minha imagem de ouro? Eles falaram: nós não nos curvamos a essa imagem, nós só nos curvamos a Deus. É o que você vai fazer durante essas 7 noites. Você vai dizer: eu não me curvo esse câncer, eu me curvo a Deus. Eu não me curvo essa diabetes, eu só me curvo a Deus. Eu não me curvo para essa infidelidade, eu só me curvo para Deus. Eu não me curvo para essa maldição, eu só me curvo para Deus. Eu não me curvo para esse inimigo, eu só me curvo para Deus. Você só se curva para quem? Para Deus. Glória a Deus. Olha o que diz lá no capítulo 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha. Quantas vezes? 7 vezes. Eu mandei você orar quantas vezes? 7 noites. Você vê que tudo bate com aquilo que o Espírito Santo quer. Direciona. Quem está entendendo, pastor? Ele mandou acender a fornalha quantas vezes? Você vai orar quantas noites? 7 vezes. Você vai dizer o nome do problema, você vai dizer: eu não me curvo, eu só me curvo a Deus. Eu só me curvo a quem? Eu só me curvo a Deus. Você vai dizer para esse mal, você vai dizer para esse problema: eu só me curvo a Deus. E depois você vai me contar o resultado. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Versículo 18, olha o que diz: se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem a imagem de ouro que levantaste. Então o rei mandou acender a fornalha com uma quentura 7 vezes o que? Maior. Porque o diabo ele se levanta o que? Com força. Mas olha, pastor, quem não se curva a Deus honra, quem não se curva a Deus abençoa, quem não se curva a Deus dá resposta. Diga agora a Deus. Olha aqui, pastor, a fornalha existe e são batalhas espirituais. A fornalha é o quê? E são batalhas o quê? São batalhas espirituais. Presta atenção, pastor, que o diabo vai fazer de tudo para tirar a sua atenção, porque ele sabe o que o Espírito Santo está falando através dessa prova. Glória a Deus. Pastor, então as fornalhas são batalhas espirituais. E eu quero falar de 3 batalhas espirituais. Quantas batalhas espirituais? 3. Qual é a primeira batalha espiritual, pastor? Repita assim: identidade. Se você puder, você anota. A primeira batalha espiritual de uma fornalha é na identidade. Por quê, pastor? Primeira coisa, mudam o nome deles. Qual é a primeira coisa que acontece com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Mudam o quê? O nome deles. Por quê, pastor? Porque o diabo ele quer que você se curve a ele.
E a partir do momento em que você se curva para o diabo ele tem autoridade sobre a tua vida. E ele muda a sua identidade. Ele muda o quê? Sua identidade. Qual foi a primeira coisa que fizeram com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego? Mudaram a sua o quê? Identidade. Então qual é a primeira coisa que o diabo faz com você? Ele muda a sua o quê? Identidade. Ele quer mexer com a tua identidade. Por quê? Porque mexendo com a tua identidade, mexe com a tua vida com quem? Com Deus. Mexe com a tua vida com o Senhor. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, pastor. Daniel. O nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. O nome de Daniel significa o quê? Deus é o meu juiz. Mas colocaram o nome dele de quê? Beltesazar, que significa príncipe de Baal. Que significa o quê? Presta atenção, pastor. O diabo vai fazer de tudo para tirar a sua atenção. Mudaram o nome de Daniel, que significa Deus é meu juiz, por Beltesazar, que significa o quê? Adorador de Baal. Olha para isso. O diabo tentando mudar a identidade de quem? De Daniel. Glória a Deus. O outro era Misael, que significa quem é como Deus. E o Nabucodonosor mudou o nome dele. O diabo mudou o nome dele para Mesaque, que significa quem é como Aco, o Deus da lua. Quem é como quem? Como Aco, o Deus do quê? Da lua. O terceiro foi Ananias, que significa Jeová é misericordioso. E o diabo mudou o nome dele para Sadraque, que significa amigo do rei. O quarto era Azarias, que significa Jeová é meu socorro. O diabo mudou a identidade dele, chamando ele de Abidnego, que significa servo de Nagô. Servo de quem? De Nagô, o Deus da astrologia. Então, o que o diabo ele quer é mudar a sua identidade. Se você tem as características de Deus, se você é fiel a Deus, se você se curva a Deus, ele quer mudar a sua identidade para você a partir de hoje se curvar a Ele. Para você a partir de hoje aceitar as obras dele na sua vida. Diga, está amarrado em nome de Jesus. A Bíblia diz: o diabo veio somente para quê? Roubar, matar e o quê? E destruir. Não aceite se curvar para o diabo. Se você só se curva para quem? Para Deus. Diga agora a Deus. Nós só nos curvamos para quem? Para Deus. Olha aqui, pastor. Satanás queria que você perdesse naquilo que você é. Ele queria que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel perdesse aquilo que ele é. E o que eles eram? Fiéis a quem? A Deus. Porque eles sabem, se você sair do altar e entrar na planície, você é um alvo fácil nas mãos de quem? Do diabo. E fala assim para o teu irmão do lado: não sai do altar, permaneça no altar. Glória a Deus. Então qual é a primeira batalha dentro de uma fornalha espiritual? A mudança o que? De tempo? E qual é a segunda coisa, pastor? Ele quer atacar a sua integridade. Ele quer atacar a sua o quê? Integridade. Você quer ver uma coisa? Olha o que diz lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Não que, igreja? Contaminasse. Por que, pastor? Presta atenção aqui no pastor. Daniel sabia que se ele quisesse que a presença de Deus o acompanhasse na sua integridade, ele não podia ser tocado. Quem está entendendo, pastor? Se ele quisesse que a presença de Deus o acompanhasse, ele não podia ser o quê? Tocado. Ele não podia ser tocado. Então ele falou: eu não vou me contaminar, porque eu não vou comer aquilo que é oferecido, aquilo que é oferecido a outros deuses. Você vê, tudo que tinha na Babilônia era oferecido pelos deuses babilônicos, tudo era consagrado aos deuses babilônicos. E Daniel falou: eu não vou me contaminar, porque eu não vou deixar que nada venha interferir na minha vida com quem?
eu vou manter a minha integridade. Diga agora a Deus, olha pastor, mantenha a sua integridade. Vou mandar você mentir, não minta. Vou mandar você roubar, não roube. Vou tentar, vamos dizer para você dar um golpe, não tenha. Vão insinuar para você adulterar, não adultere. Vão fazer de tudo para você sair da igreja. Vão fazer de tudo para você desagradar a Deus. Você não se contamine. Mantenha limpa a sua integridade. A sua vida com quem? Eu estava pregando ontem de noite aquela passagem que Ezequias fala assim: tu sabes, Senhor, que eu tenho andado com fidelidade e integridade diante dos teus olhos. Diante de quem? Dos olhos. Olha, pastor, Deus, Ele quer que você ande com integridade diante dos olhos dele. Não é diante dos meus olhos, não é diante dos olhos dos outros, é diante dos olhos de quem? De Deus. Integridade diante dos olhos de Deus. Porque o diabo sabe que se você aceitar a proposta dele, acabou sua integridade. E se acabou a sua integridade, você está dando brecha para o diabo o quê? Então, pastor, quem quiser fazer coisa errada, que faça, quem vai fazer é você. Mantenha a sua integridade limpa diante de quem? De Deus. E Daniel manteve a sua integridade. Ninguém tinha o que falar de Daniel. Tenha um bom nome. Jesus disse: vale um bom nome. Tenha um bom nome. Mantenha a sua integridade limpa. Uma vida limpa e correta diante de Deus e diante dos homens. E principalmente diante de quem? De Deus. Glória a Deus. Terceiro, ameaça a tua fidelidade. A fornalha, a pressão ameaça a sua o quê? Fidelidade. Por quê, pastor? Toca-se a trombeta e toda a nação se coloca de joelho. Toda a nação coloca o quê? Você vê, lá estava cheio de hebreus. Lá estava cheio dos filhos de Israel. Eles se curvaram, menos 3 jovens hebreus. Os 3 homens hebreus permaneceram fiéis a quem? A Deus. O diabo ele vai causar todo tipo de situação na tua vida. Por quê? Porque ele quer que você se curve. Porque ele quer que você aceite a obra dele na sua vida. Você diga: eu não aceito a sua obra na minha vida. Porque na minha vida só vai reinar as obras de Deus. Só vai ser estabelecida a obra de quem? De Deus. Glória a Deus. Então qual foi os únicos que permaneceram fiéis a Deus, íntegros ao Senhor, e que não deixaram o diabo mudar a sua identidade? Foi quem? Sadraque, Mesaque e quem? Abednego e Daniel. E quem não se curvou, pastor? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvaram. Eles não aceitaram aquela situação. Diga agora a Deus. Olha, pastor, repita assim: fornalha é onde Deus se manifesta. Fornalha também é onde Deus se manifesta. O diabo se manifesta para querer roubar a tua identidade, para querer atacar a sua integridade, para ameaçar a tua fidelidade. Mas fornalha também é lugar onde Deus se manifesta. Por quê, pastor? Porque ele deixa o inimigo armar o laço. Ele deixa o inimigo armar a arma forjada. E quando você está lá, dentro da fornalha, o quarto homem entra lá para te dar o livramento. O quarto homem entra lá para mudar a tua história, para mostrar que é contigo. Diga agora a Deus. O quarto homem está aí com você. Talvez você é uma pessoa que está aqui essa noite e diz assim: pastor, eu estou aqui abandonado. Eu estou aqui abandonada. Eu estou aqui sozinho. Eu estou aqui me sentindo lixo, pastor. Pastor, eu estou numa situação. O quarto homem da fornalha está aí com você. E ele vai tirar você dessa situação. E você vai ver o que ele vai fazer para o testemunho para ser grande. Glória a Deus, igreja. Olha, pastor, quando joga eles na fornalha, existia o quarto homem na fornalha. Era um forno enorme. Tinha de 10 a 15 metros de profundidade. O forno ele era o quê? Enorme. Tinha quantos metros de profundidade? De 10 a 15 metros de quê? Profundidade.
possibilidade. Humanamente falando, quem era jogado naquela fornalha era um caminho sem quê? Sem volta. Tem inimigo seu que te jogou na fornalha e está dizendo que ela não volta mais. Tem inimigo seu que te jogou na fornalha e diz, ele não volta mais. Mas eles não sabem, o quarto homem da fornalha já está lá naquela fornalha onde ele te jogou. O quarto homem da fornalha já está lá naquela fornalha onde ele te lançou. Diga agora a Deus, Deus está na fornalha. Amém, igreja? Olha o que diz lá em Daniel capítulo 3, versículo 27. Respondeu Daniel, perdão, capítulo 3, versículo 27. Assim, olha o que diz a palavra: ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos de quem? Destes homens, nem foram chamuscados os seus o quê? Se nasceu o cabelo da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre quem? Quem aqui já passou por uma fumaça e ficou todo fedendo? Ficou todo fedendo na fumaça? Quem já passou por isso? Você tomou banho, você fumou, daqui a pouco tocaram o fogo, você passou, você misericórdia. Olha como é forte. Nem o cheiro da fumaça estava no corpo deles. Nem o quê? E por ali você vê como é forte. Se juntaram os poderosos, se juntaram todos para ver eles serem queimados dentro do quê? Da fornalha, pastor. E isso não é diferente na tua vida, não. Tem gente que está sentado na cadeira esperando você ser queimado nessa fornalha. Tem gente que preparou um laço, tem gente que preparou uma maldade, tem gente que preparou algo tão ruim para você, que está sentado na cadeira agora. Tem um monte de gente sentado na cadeira esperando ver você ser queimado, esperando ver a sua destruição, esperando ver o seu fim. Esperando ver o quê? Esperando ver o seu fim. Mas Deus manda eu te dizer hoje, eles vão ver o quarto homem na tua vida. Deus manda eu te dizer, porque teve gente que fez coisa ruim para você, te jogou na fornalha, e essa pessoa está dizendo, vou sentar na cadeira e vou ver ela queimar. Mas Deus manda eu te dizer, nessa fornalha que te lançaram, o quarto homem da fornalha já está lá para te dar o livramento. Tem gente que te inveja tanto, que já faz coisa imunda na tua vida já há muitos anos, diz o Senhor, e você sabe disso. E Deus manda eu te dizer, o quarto homem da fornalha hoje está quebrando essas obras de Satanás. O quarto homem da fornalha hoje está colocando um ponto final nessa dor. O quarto homem da fornalha está dizendo, se prepara, porque hoje você está chorando, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se prepara, porque a alegria de Deus está vindo sobre a tua vida, porque o quarto homem da fornalha vai proporcionar isso na tua vida. O quarto homem da fornalha vai proporcionar isso na tua vida. Porque tem uma mulher que te amaldiçoou, e tem uma mulher que ela está espantada até hoje, porque ela fez uma coisa tão ruim, é uma pessoa antiga, e ela fez uma coisa tão ruim, e ela está reclamando. Ela está o quê? Ela está reclamando por quê, pastor? Porque o serviço, infelizmente, não foi concluído. Por quê, pastor? Porque era para esse casal estar separado. Era para esse casal estar o quê? Está separado. Por que, pastor? Porque tem uma maldição da vida sentimental dela que vai ser quebrada hoje. Porque fizeram um trabalho para ela e lançaram ela na fornalha. Só que eles não sabiam que ela ia vir para a igreja mundial, cuja igreja mundial tem um pastor chamado pastor John, que Deus está usando aqui hoje, para quebrar essa maldição da vida sentimental dela. E se prepara a partir de hoje, que essa criança vai nascer cheia de saúde. E se prepara a partir de hoje, vocês vão viver os melhores anos de casar. E se prepara a partir de hoje, estenda a tua mão aqui, em nome de assim, a sua mão assim, em nome do Senhor Jesus, a tua mão direita, em nome de Jesus, a tua mão direita aqui, tua mão direita aqui, em nome do Senhor Jesus, eu quebro, eu desmancho, eu desfaço todo o trabalho que foi feito na tua vida sentimental, tudo aquilo que foi lançado, em praga lançada, rogada, mandada, proferida, através da boca daquela mulher, que disse que esse casamento ia acabar,
que disse que esse relacionamento ia ser destruído. Eu quero desmanche e desfaça em nome de Jesus, porque o quarto homem da fornalha dá vitória para ela hoje, em nome de Jesus. E Deus manda te dizer uma coisa: essa pessoa que fez essa maldade com você, ela vai chegar até você e vai te pedir perdão. E você saberá quem é a pessoa. O quarto homem da fornalha está aqui nesse lugar. E ele está aqui hoje para te dar vitória. Amém, igreja? Ele está aqui hoje para te dar o quê? Então você vê, se juntaram todo mundo para ver Sadraque, Mesaque e Abednego ser o quê? Queimado. Olha, pastor, porque tem se juntado de gente para ver a tua desgraça. Mas você sabe o que eles vão ver? Você sabe o que eles vão ver? Eles vão ver o quarto homem da fornalha te livrando. Eles vão ver o quarto homem da fornalha manifestando o poder dele na sua vida. Eles vão ver. Eles vão ver. Eles vão ver. Eles vão ver. Sabe, Camilo? Tem gente até hoje perguntando por que não deu certo aquele trabalho que fez com você. Sabe por quê? Porque na fornalha que jogaram você, o quarto do homem da fornalha estava lá e ele te deu livramento. Sabe por quê? Porque o que fizeram contra você não era nem para você levantar da cama. Só que eles não sabiam. O quarto homem da fornalha, ele é na tua vida. Ele está dizendo: aprenda a acreditar em mim, diz o Senhor. Porque se não fosse na tua vida, você nem na cama levantava. Porque tem gente que fala assim, ó: já que eu não posso contra ele, é melhor matar. Quem está entendendo, pastor? Tem gente que fala assim: mas eu tento. Já que eu não consigo tirar do meu caminho, é melhor que ele fizeram coisa para eliminar ela. Só que não sabia. O quarto homem da fornalha já estava lá para dar o livramento. O quarto homem da fornalha está aqui nesse lugar. E ele está aqui para dar o livramento. Porque tem uma mulher que há muito tempo tem feito coisa contra você. Tem feito coisa contra o teu marido. Tem feito coisa contra a tua família. E ela está se queixando. Por que você não te pede? Porque essa diabetes sua não é normal. Porque essa enfermidade sua não é normal. Porque essas coisas que têm acontecido na tua vida não é normal. E ela está te perguntando, por que você não é jogado no chão? Porque o que foi feito era para te colocar no caixão. O que foi feito era para te matar. Não era para você sair do hospital. Não era para você estar vivo. E tem gente que está perguntando assim: por quê? Por que não deu certo? Por que ela está viva? E você não tem direito de duvidar de Deus. Você não tem direito de ser incrédulo. Porque você está de pé, porque o quarto homem da fornalha estava lá. Então não duvide de Deus na tua vida. O quarto homem da fornalha está na tua vida. Porque se não tivesse, você estava morta. Porque o que foi feito foi para te matar. Você está de pé? Então eu digo: o quarto homem da fornalha está na minha vida. O quarto homem da fornalha está te dando a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Ele vai restaurar a tua vida toda. Deus vai te usar. Deus vai te usar de forma poderosa. Você vai dar testemunho. Você crê nisso? Crê ou não crê? Crê. Deus está te dando a oportunidade. E sabe aquela passagem assim: vai, não pegues o quê? Pegues mais. Deus está te dando isso. Glória a Deus. Uma oportunidade de começar do céu. O quarto homem da fornalha te salvou. E Deus está dizendo assim para você: teu passado não te define. Teu passado o quê? Como é teu nome? Kaique. Teu passado não te define. Porque hoje não é mais o quê? O velho quê? O velho Kaique. Diga assim: eu sou novo. Bem forte para Jesus. Quarto homem da fornalha. Você sabia disso? Que o diabo está furioso. Você sabia disso? Cada monte que você sobe, o diabo está desgraçado da vida. Por que, pastor?
Porque a fornalha que prepararam para você era para você estar lá queimado e destruído. O problema é que você chegou aqui primeiro, o quarto homem da fornalha já está. Diga, o quarto homem da fornalha está na minha vida. Quarto homem da fornalha está sobre a tua vida. Quarto homem da fornalha está sobre a tua vida. Liga nisso. Você tem que cuidar com essas amigas suas. Não são amigas, não são pobres. São serpentes. Diga assim, meu amigo é Deus, meu amigo é Deus. Seu amigo é quem? Amado Deus. E entenda uma coisa, ninguém quer teu bem. Diga assim, ninguém quer meu bem. Quem quer meu bem? É Deus. É Ele que quer o teu bem. Muito pelo contrário, tem gente querendo puxar para o tapete. Tem gente querendo te destruir. Mas você sabe por que eu consigo te destruir? Sabe por quê? Diga assim, o quarto homem da fornalha está na minha vida. Diga, Fonísio, o quarto homem da fornalha está na minha vida. Está na sua vida. Porque olha para mim, se o quarto homem da fornalha estivesse na tua vida, você não estava aqui. Porque o que fizeram lá naquela casa foi algo monstruoso. E sabe o que é mais monstruoso ainda? É que a pessoa ainda diz que é tua amiga. Uma amiga dessa, a gente não precisa de quê? Uma amiga dessa precisa de quê? De inimigo. Só que ela não sabia o seguinte: no meio daquela casa tinha um quarto homem da fornalha para te livrar. Essa criança está viva? Está ou não está? Está respirando? Está ou não está? É porque o quarto homem da fornalha é na tua vida. Porque se não tivesse a criança, não estaria. Diga, o quarto homem da fornalha está na minha vida. Amém, igreja? Ele está na tua vida. Deus mandou te dizer isso. Porque se o quarto homem da fornalha não estivesse na tua vida, você não estaria aqui. Amém, igreja? Diga assim, meu amigo, eu sou Jesus. Glória a Deus. Olha, pastor, aqueles que estão reunidos, sentados na cadeia, esperando ver a tua queda, eles vão ver o quarto homem da fornalha te livrar. Versículo 28, ele diz: falou na boca do Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus a não ser o seu Deus. Olha, pastor, essas pessoas hoje que estão te jogando na fornalha, elas ainda vão glorificar o teu Deus. Sabe por quê? Porque elas vão ver que o laço não funcionou, que a arma forjada não funcionou, que aquilo que foi feito não funcionou. Por que isso, pastor? Por quê? Porque o quarto homem da fornalha está na tua vida. Eu posso te contar um segredo? Elas vão ver o quarto homem da fornalha na tua vida. Elas vão ver o quarto homem da fornalha te dar livramento. Elas vão ver o trabalhar do quarto homem da fornalha na tua vida. Mira que você não está acreditando, você não está levantando as mãos. Elas vão ver o agir do quarto homem da fornalha na tua vida. Elas vão ver o que o quarto homem vai fazer na tua casa, vai fazer na vida daquele filho, vai fazer no teu casamento, vai fazer na tua vida sentimental, vai fazer na tua vida financeira, vai fazer na tua vida espiritual. Elas vão ver o quarto homem da fornalha mudar a história da tua vida. Elas vão ver. Deus manda te dizer: nunca duvide que o quarto homem da fornalha esteja na tua vida. Porque ele está. Porque se ele não tivesse, você não estaria aqui. Você não estaria aqui. Porque não era nem que você está casado com esse homem. Você sabia disso? É. Porque gente do seu sangue não queria que você tivesse casado com ele. Sangue do seu sangue. Você vê que as maiores traições vêm do quê? Antes, e ela dói. Porque são de pessoas que têm de menos o quê? Espera. E você vê tanta dificuldade que passou. Tanta dificuldade para engravidar, dificuldade para estabelecer, para isso, para tudo. E por que isso, pastor? Porque jogaram vocês na fornalha. Jogaram principalmente você na fornalha. Não era para essas duas meninas existirem. Não era nem para vocês existirem como casal. Não era para vocês terem nada.
Mas o que foi que aconteceu? Deus está dizendo, eu sou tanto da tua vida. E você sabe, você me abandonou. Você virou as costas para mim. Você virou as costas para mim, mas eu nunca virei as costas para você. Você não quis nada comigo, mas eu sempre quis tudo com você. E eu te amo tanto. E eu sou tão poderoso na tua vida. Que aqui está os milagres na tua vida. Eu sou o quarto homem da fornalha na tua vida. Diga, Deus é o quarto homem da fornalha na tua vida. O Espírito Santo fala ou não fala? Fala. Deixa o Espírito Santo falar. Amém, igreja? Quer dizer, o inimigo glorificou a quem? Eles vão glorificar o teu Deus. E eles ainda irão contar as obras que Deus fez na tua vida. Nabucodonosor confessou o nome de Jesus e contou as obras que Jesus fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse bruxo vai confessar o nome do teu Deus e vai contar as obras que Deus fez na tua vida. Esse inimigo vai confessar. Glória a Deus. Ele vai o quê? Vai confessar. Aquela mulher vai te pedir perdão. Vai te pedir perdão. E vai confessar o nome do teu Deus. É impossível não sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar. É impossível não sentir. Glória a Deus. É impossível. Você vê, olha o que ele fala. Versículo 29. Portanto, faço decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfema quando Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego sejam despedaçados, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus para livrar como este. Existe um Deus para livrar como o quarto homem da fornalha? Existe? Não. Existe. O quarto homem da fornalha está na tua vida. Digo, o quarto homem da fornalha está na minha vida. Versículo 30 para finalizar, o que diz? Então o rei fez quem prosperar? Sadraque, Mesaque e Abednego. Na província do quê? Mas vem cá, eles eram escravos? Escravo tinha direito a alguma coisa? Hã? Não. Mas porque eles não se curvaram ao problema, mas porque eles não se curvaram a Nabucodonosor, e só se curvaram a quem? Eles entraram na fornalha, pobres, miseráveis, derrotados, escravos, destruídos, e saíram da fornalha prósperos, vencedores e cheios da presença de Deus. Fica de pé na nossa mão de palmas. Aí, pastor, você entra nessa fornalha doente, mas sai dessa fornalha curado. Você entra nessa fornalha com a tua família destruída e sai com a sua casa servindo ao Senhor. Você entra nessa fornalha hoje com a vida sentimental destruída e sai para viver os melhores anos da tua vida sentimental. Você entra em nome do Senhor Jesus endividado e sai próspero. Você entra possessa, sai cheio do Espírito Santo. Deus se manifesta de poder.